Sim. Eu, o radical de centro, falando bem da esquerda e da direita. Você, Nós. então, você não é Pelo conservador. diálogo. Essa é uma boa pergunta. O O conservadorismo, que é o conservadorismo? o conservadorismo é um princípio utópico de santidade. Ah, é? Ó, primeiro, na escala geral, né? O conservador clássico é maravilhoso. Aí eu sou, nesse sentido, conservador clássico. O que é o conservador? Não é o reacionário que não quer mudar nada. É o cara que quer mudanças sociais. Reacionário é um cara que quer deixar tudo do É o jeito babaca que acha que o passado era melhor Ah, e não tá. quer mudar nada. O conservador reage a qualquer tipo de mudança. O conservador clássico, baseado no Edmund Burke, que é um grande autor, é o seguinte: é o cara que vê a realidade, vê a sociedade, vê as mudanças sociais, a tripartição dos poderes, o advento da democracia, a luta contra o preconceito, vê isso tudo, vê esses avanços da sociedade, mas quer mudar gradualmente, sem se esquecer e sem destruir os pilares da sociedade. Sei lá, qual que é o maior pilar da sociedade? que... Família. Família. Mulher, marido e filhos. Por que a família é tão boa? É um princípio tão basilar? Porque é o melhor. Já testaram outros. Você vai ficar um cara com várias mulheres, vai sobrar homem. É. Aí vai ter guerra assim. A melhor forma de criar filhos é com pai e mãe ali presentes ensinando. Lógico, você vai deixar os filhos por conta de quem? Do Estado? Vai deixar os filhos por conta de quem? A pai, avô, tia. Os Estados Unidos tem problema de segregação social em guetos. Ou seja, a família é a mônada social. Agora, dizer... Aí é meu problema. Tudo bem. O conservadorismo é um princípio utópico que você quer chegar lá. Agora, Mantém ser um as coisas conservador... boas e muda o que tá dando E errado. tem outra coisa bacana. Exatamente. O conservador é um cético em relação a mudanças abruptas. O progressista quer mudar tudo agora. O que aconteceu na Revolução de 17? Você tirou o czarismo, que era um sistema opressor, que matou milhões, oprimiu milhões, substituiu pelo quê? Stalinismo, que oprimiu... Revolução Francesa, o que foi? Tiraram a aristocracia e botaram a burguesia. Você tira um opressor para colocar outro opressor em nome da liberdade. Você percebe? É pela sua liberdade, pela sua segurança, estou dando liberdade, estou te oprimindo, estou te fudendo. O Stalin foi muito mais assassino do que os czares russos. Matou gente, prendeu gente. Cara, então essas revoluções abruptas que querem destruir Cuba. o tecido social de uma hora para outra nunca dão certo e sempre redundam em tirania. Então é nesse sentido que o conservador é um cético e quer que a gente mude gradualmente, mas sem tirar os pilares basilares Tem uma ruptura da grande. sociedade, da economia, ser uma ruptura grande. Agora, isso se coloca na economia, na sociedade, sobretudo no comportamento. Por que eu sou um conservador? Não sei se eu sou um conservador. Porque eu sou um cético em relação a mim mesmo. Eu acho que a família, por exemplo, para dar um exemplo principal da base da sociedade, é um exemplo perfeito de construção da mínima tessitura social, da criação dos filhos, como eu disse, da fidelidade, como eu disse. Agora, eu sou muito tarado para ser pai de família. Eu olho para outros lados, eu olho para outras mulheres, eventualmente, quando eu não estou apaixonado, eu tenho tesão por outras mulheres. E, eventualmente, quando eu sei, e você sabe disso, todo mundo sabe, que a paixão, eventualmente, ela tem um prazo de duração. Depois da paixão, e é uma coisa bonita também do conservadorismo, mas particularmente da religião, que também é um pilar do conservadorismo, que é o seguinte: você troca o seu tesão, a sua paixão pela sua mulher, pelo seu homem, pela construção de uma amizade, de um companheirismo, de um afeto, pela criação de filhos, pela interdependência socioafetiva, cultural, financeira, que seja. E aí vai se transformar em outra coisa. Mas tem gente que não abdica das outras coisas, da libido, da paixão. Tem gente que acha legal ser casado, mas tem umas aventurazinhas assim. Então, assim, o conservador, nesse sentido eu sou. Eu acredito na potencialidade da família como utopia a ser alcançada. Mas as pessoas casam, as pessoas descasam. As pessoas hoje, por exemplo, não têm a obrigação de estarem casadas, o que é maravilhoso, que é uma conquista progressista, de alguma forma. Você fica com quem você quiser, quando você quiser, na hora que você quiser. Mas, eventualmente, quando você arranca do pilar da sociedade a família, o que você vai colocar em volta? E aí, quando você está numa relação, por exemplo, que a paixão acaba, ou que houve uma falha de comunicação, você cai fora e vai para outra. Mas sempre vai haver uma falha de comunicação, você percebe? São pequenas complexidades da sociedade. Se, por exemplo, nos anos 50 e 60 havia uma obrigação de construir em cima de uma relação, de você manter aquela relação, Mesmo aprender e querer amar aquela pessoa, hoje é o primeiro esboço de falha de comunicação, que vai ter sempre, você cai fora. Então você fica desiludido. Ou seja, ninguém nunca vai ter tudo. Então, quando você tem um ceticismo em relação à história humana, à natureza nossa, você percebe que cada escolha é uma renúncia que você vai ter. E qual é a escolha melhor?
Aí você faz essa equação, você pode se transformar num conservador ou num conservador em potencial como eu, que é cético em relação à própria natureza. Agora, tem libidos diferentes. Tem homens que conseguem ficar com uma mulher só há 50 anos, ou mulheres também. Tem uns que não conseguem. Tem uns que vivem bem num casamento, entre aspas, hipócrita, que tem escapadelas. Tem gente que vive, sei lá... acho que o melhor modelo seria o modelo progressista do islamismo. Cada um ter 4, 5 cônjuges, aí não tem tempo, nem disposição, nem saúde para atrair ninguém, entendeu? Para homem e mulher. Não tem fórmula, equação mágica para isso. Mas é bonito, eu acho, o princípio religioso da família, de você querer amar alguém. Amar é querer amar alguém. Porque você sempre vai ter falha de comunicação, você vai se cansar da cara da pessoa, do corpo da pessoa, por mais que você goste dela, em algum momento vai ter uma desavença. Então você querer construir, você querer ser fiel, não à pessoa, mas ao ideal de felicidade que você encontrou quando apaixonou e tentar reconstruir essa paixão, é o melhor modelo para mim. Só que faltou encontrar a pessoa certa, ou a pessoa certa encontrar comigo. Então, assim, eu sou um conservador no sentido que eu sou um cético em relação à minha própria natureza, mas eu acredito nesses princípios basilares da sociedade. Se eu não estou adequado a eles, é um problema meu, ou de... não é uma questão de falha social, porque esses modelos foram testados ao longo de séculos. E esse modelo simples de um homem, uma mulher e filhos foi o que melhor se adequou ao funcionamento social e da criação das pessoas, da educação das pessoas. E tem que ter um modelo até para você se opor É um modelo. a ele. Você pode concordar ou não, mas destruir esse modelo é uma coisa perigosa. É um modelo tão cativante que isso se coloca até quem se, eventualmente, se contrapõe a esse modelo e foi oprimido por esse modelo. Por exemplo, que a gente está falando dos homossexuais. Os homossexuais querem se casar, querem ter filhos. E eu acho isso maravilhoso. Pô, claro. Eu acho que tem que acolher esse pessoal mesmo. Aí sim é uma questão de acolhimento. Você percebe que é uma coisa que é muito bacana, você querer amar uma pessoa pro resto da vida, você ter uma parte da sua vida história, na construção de um filho. Isso é maravilhoso. São pequenas coisas que aparentemente banais, não tem nada de banalidade. É o fundamento da complexidade da vida. Você ver seus olhos no olho de um filho, você perceber que a junção da carne com a sua mulher é uma coisa maravilhosa através de um filho. Você, mesmo que não esteja com uma mulher, ou esteja com um homem, dois homens, duas mulheres, um homem, uma trans, sei lá, você querer adotar uma criança, você querer estar com aquela pessoa. Esse modelo de afetividade, de conjunção, é maravilhoso. E esse é um pilar básico, por exemplo, do conservadorismo. Você vai querer mudar essa estrutura para colocar o que no lugar? É a questão, o progressismo que é o quê, exatamente? Então, o que eles querem? Não sei. Porque... Eu acho que eles querem diminuir o preconceito, mas isso a gente acolhe. A gente não quer ser taxado como preconceituoso por qualquer coisa que a gente diga ou fale.